Olá, sejam bem-vindos ao canal do Portal Afya. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância do olhar crítico do médico em relação aos dados da inteligência artificial, a IA. Eu sou Marcelo Gobo, editor médico do Portal Afya e convido o Dr. Eduardo Lapa, médico cardiologista, editor-chefe e criador do site Afya Cardio Papers e também docente do curso Inteligência Artificial na Medicina. Também está com a gente hoje o Dr. Guilherme Rodrigues, ele que é médico oftalmologista e editor-chefe da Afya Educação Médica. Sejam bem-vindos! Opa, Marcelo, obrigado pelo convite. Ótimo papo, tema super atual, né? Inteligência artificial e medicina. Vamos discutir aqui vários aspectos importantes para você que é médico, estudante de medicina. Marcelo, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, aprendendo aí um pouquinho, sempre mais com o gênio Eduardo Lapa, que aí depois a gente vai descobrir que ele é o nosso verdadeiro gênio do lado, né? E poder contribuir e aprender com vocês. Exatamente isso, Guilherme. E aí, para a gente começar, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, na experiência que vocês têm tido utilizando a IA. Hoje existe uma grande expectativa em relação ao uso da IA no nosso dia a dia como médicos, né? E um dos pontos em que a gente consegue se ancorar bastante, pensando no processo de prognóstico e de futuro em relação à IA, é a utilização dela como um recurso diagnóstico, né? Um auxílio para recursos diagnósticos, né? Eu queria ouvir de vocês, no que é a experiência de vocês, quais são as experiências que a gente pode ter para que os resultados gerados pela IA sejam interpretados corretamente. Existe algum risco da gente confiar cegamente na IA? Perfeito, acho que ótima pergunta, Marcelo. Aqui eu acho que tem, no curso, inclusive, na inteligência artificial para médicos, a gente fala muito do modelo mental do gênio ao lado, né? Imagina, não sei para que eu vou usar a AI ao certo. Ok, pensa desse jeito. É como se você tivesse aquele seu professor favorito da faculdade do seu lado e que você pode perguntar qualquer coisa. Então, todo mundo teve aquele professor, aquela professora na época da faculdade, que era super didático, que era super paciente, que você perguntava, olha, eu estou em dúvida aqui nesse diagnóstico diferencial aqui de uma hepatosplenomegalia febril, e a pessoa ia lá explicando todas as possibilidades do mundo, explicando a linha de raciocínio e tal, você adorava e tal, show. Então, a inteligência artificial pode funcionar desse jeito. Se você precisa discutir alguma coisa com um advogado, ela pode lhe ajudar. Se você precisa discutir alguma coisa com um especialista de outra área, uma doença que você não entende tanto, tal, pode lhe ajudar. Mas eu acho que, para a gente, pegando o gancho dessa analogia, é aquele negócio, você confiava cegamente no seu professor favorito da faculdade? Não confiava, né? Se por algum acaso, pouco provável dele fazer isso, mas se por algum acaso ele chegasse para você e falasse, olha, injete 10 ampolas de KCL em bolos no paciente, é óbvio que você não ia fazer isso, né? Então, do mesmo jeito que você tem que ter o senso crítico para, independentemente da autoridade que a pessoa tem do outro lado, independentemente do que ela falar, você tem que ter o senso crítico para ver se aquilo ali faz sentido ou não. Com a inteligência artificial, isso tem que ficar redobrado, né? Primeiro, né, os dispositivos ainda estão evoluindo, etc. Então, ainda cometem erros, bem menos do que um ano atrás, tal, mas ainda cometem erros. E segundo, por mais que evolua, daqui a 2, 3, 4 anos, nunca vai ser uma verdade absoluta, né? Medicina, a gente sabe que tem vários nuances aí, então o senso crítico continua sendo mais do que nunca importante para o médico, para o estudante de medicina. Não, perfeito, Lapa, brilhante, assim, a gente tem que ser sempre muito crítico, né? A gente não fala de uma tecnologia nova, né? A gente sabe que a inteligência artificial, o primeiro exemplo da inteligência artificial, na verdade, foi com a interpretação automatizada do eletrocardiograma lá, né, na década de 70. Então, a gente tem que ser, eu acho que, muito prudente no uso, né? O uso é uma tecnologia que agora a gente está começando a implantar na medicina e se desenvolvendo cada vez mais rápido, mas tem que ser sempre muito prudente, né? O Lapa fala isso muito bem no curso, né? Às vezes a inteligência artificial, quando você dá um comando, quando você vai dar alguma ordem para ela, quando você pede uma interpretação de um exame, ou você quer compartilhar uma discussão de um caso clínico, se tem algum dado incompleto, ela ainda tem o risco dela sofrer o que a gente chama de alucinações, né? A própria máquina, se a gente dá para ela, imagina que eu estou dando para ela um bloco de dados, né? E para ela interpretar e me dar o resultado desse bloco de dados, tem algum ponto específico que está faltando. Se ela não conseguir interpretar, ela pode... isso parece até ser um pouco filosófico, um pouco abstrato, né? Mas a máquina, ela sofre alucinações, né? Então, esse algoritmo, ele pode jogar um dado ali que não é necessariamente um dado real,
né? E isso vai mascarar completamente o teu resultado, seja o resultado de um exame, a interpretação de um artigo, ou a discussão de um caso clínico, quando você pede alguma opinião, né? Então, realmente, assim, que nem o Eduardo Lapa, né, colocou de forma brilhante, assim, tá ali, mas não é confiar cegamente, né? É interpretar, e também a gente pode, depois que ele te dá a resposta que você quer, você pode também pedir de como ele chegou naquela forma. Então, olha só, tudo bem, você me deu esse resultado X, mas me dá aqui, desenha para mim a árvore de decisão que levou você a trazer essa resposta para mim. No que você se baseou para utilizar a sua resposta, né? Então, acho que assim, são formas da gente identificar esses riscos e mitigar, né? Mitigar os erros que ela pode fornecer. É perfectível, mas não é infalível. Pessoal, obrigado pela fala de vocês. Para a gente poder sistematizar aqui e uniformizar, vocês poderiam explicar para a gente brevemente o que é uma alucinação? Para que todo mundo esteja na mesma página, assim? Porque quando a gente fala que a IA alucinou, o que a gente está querendo dizer com isso? Acho que uma forma fácil, Marcelo, de explicar isso é o seguinte, resumindo muito uma coisa complexa, mas o principal objetivo do chatbots da vida, tipo o ChatGPT, onde você escreve uma mensagem, ele lhe responde com outra mensagem, para simplificar muito, mais uma vez, mas é como se o principal objetivo dele fosse lhe dar uma resposta que você, usuário, vai gostar, resumindo, né? E aí, às vezes, de fato, ele pode colocar isso acima da veracidade da informação. Então, se a gente pegar um exemplo, o GPT mais antigo, né, o 3.5, que saiu ali finalzinho de 2022, ele chegava a errar 98% das referências bibliográficas que você pedia para ele, ou seja, né, ele errava praticamente tudo. Quando você pulou do 3.5 para o 4, isso já diminuiu para 20%, ou seja, já reduziu, né, em 80% praticamente a taxa de erro. Mas esse é um exemplo de alucinação. Você pergunta alguma coisa para ele, qual a dose da medicação que eu devo fazer? Ele lhe diz lá, X. Mas de onde é que você tirou isso? Né? É como se ele não quisesse parecer bobo na história de não saber dizer de onde é que ele tirou aquilo. Então, às vezes, ele até inventa uma referência bibliográfica, e mais uma vez, isso era muito comum antes do que hoje em dia, né? 1 ano e meio aí de diferença na AI é uma centena de anos para a gente. Então, ele inventava mesmo, ele colocava informação ali que não existia. Tem um exemplo de um artigo do New England que ficou conhecido, de 2023, em que os autores perguntavam, né, estavam discutindo sobre uma medicação, um antidiabético, a metformina, né, super conhecido, e aí depois de perguntar várias coisas técnicas que ele informou de forma correta, tudo certinho, ele perguntava, olha, mas vem cá, como é que você está tão sabido em diabetes? E ele falava, né, não, eu fiz um mestrado, né, em diabetes, como é que você fez o mestrado se você é uma máquina? E aí logo depois ele se corrigia e falava, não, eu tô só brincando, tal, né, ainda tentava sair pela tangente. Então, essa é a grande questão, né, por mais que a AI evolua, ela sempre vai poder errar, ela sempre vai poder dar informações falsas, como nós humanos também temos esse problema, né, não é uma coisa exclusiva da máquina. E aí, o seu senso crítico vai fazer muita diferença. Se não fizesse, você pegar uma AI muito boa e dar para um médico experiente ou para um paciente, daria no mesmo resultado, certo? Isso, não vejo isso acontecendo em nenhum momento. Então, sim, o conhecimento médico continua sendo muito importante. Você vai continuar tendo que ler vários artigos, diretrizes, se atualizando, fazendo a formação padrão ouro, do mesmo jeito que a gente faz hoje em dia, né? Obrigado, Lapa. Pensando nisso, como que a gente consegue identificar vieses nos dados, né, que podem ser amplificados pela IA? Então, muitas vezes aquilo que é verdade do ponto de vista matemático pode não ter relevância clínica alguma para a gente, né? E como que isso pode ser utilizado para a gente tomar uma decisão clínica mais justa, né? Evitar o dano que isso pode gerar para o paciente. Eu acho que pontos relevantes, vou passar a palavra para a Guilherme daqui a pouquinho, mas acho que pontos relevantes, né? Já tem a máxima hipocrática, né? De primeiro não cause o mal, né? Então, é aquela velha história. Na hora que você recebe informação, de onde quer que seja, mais uma vez, eu acho que volta para a questão socrática do senso crítico, de duvidar de tudo, né? Da melhor forma possível, né? Usando o método socrático, perguntando se aquilo faz sentido ou não. Então, do mesmo jeito que quando sai um artigo num periódico importante, um New England da vida, e que mostra, se você for ler lá na conclusão, mostra, droga X foi útil. Ok. Não é o indicado você chegar, né, pegar só aquele resumozinho ali, 2, 3 frases e já ir aplicando aquilo na sua prática clínica. Você vai ter que ver como é que o estudo foi desenhado, se aquele estudo se adequa para o paciente que está ali na sua frente, se além de ter sido matematicamente significante, se clinicamente aquilo tem relevância e assim por diante. Né? Você tem que montar todo um árvore de decisão para saber se aquilo se traduzia aquela informação para a sabedoria da beira do leito. Eu acho que com a AI
mais uma vez a gente vai ter isso. E aí, mais uma vez, formas que você pode usar a AI, né, na prática. Digamos, estou lá no meu consultório e peço para o meu prontuário eletrônico resumir os dados do paciente para fazer um laudo para o INSS, né? Uma coisa que a gente mostra, um exemplo bem prático do curso. Bem, eu conheço muito bem a história clínica do meu paciente, correto? Deveria, pelo menos. Então, na hora que eu peço para a AI criar um resumo, né? E ela o faz em 10 segundos, uma coisa que eu demoraria 10, 15 minutos, eu vou pegar aquele resumo, vou imprimir, vou carimbar e dar para o paciente, acabou? Não. Óbvio que eu vou dar uma lida antes para ver se está tudo certinho e tal. Eu vou conferir as informações, aquela coisa que a gente sempre fala no curso. Confie, mas verifique. Então, verifiquei, está tudo certinho, ótimo. Acabei de ganhar 10 minutos, fiz em 10 segundos o que eu iria demorar em 10 minutos, olhei, li ali em 30 segundos, assinei, dei para o paciente, vamos para frente. Outro exemplo, estou lá com o paciente e tenho que ver como é que eu vou corrigir a dose de um antibiótico para a função renal. Né? Cada vez mais o prontuário eletrônico com Powered by AI vai fazer isso para mim. Em vez de eu ficar fazendo cálculos, né? Quanto é que é o clearance desse paciente? X. Gastei alguns segundos. Deixa eu consultar agora aqui no aplicativo qual a dose do antibiótico para um clearance de X. Eu vou falar para o prontuário e dizer, olha, por favor, me diga qual o clearance do paciente calculado pela fórmula X e qual a dose do antibiótico. Ele vai me dar aquilo. Obviamente, aquilo ali vai estar meio que já no meu subconsciente, porque eu já fiz isso inúmeras vezes durante a minha formação. E, né, até meio que intuitivamente, eu sei que se aquela creatinina está de 1,6 num senhor de 70 anos, o clearance vai dar mais ou menos entre X e Y e tal. Ele deu um resultado lá que já é compatível com o que eu achava. Exemplo, deu um clearance de 40. Ok, era o que eu estava achando que ia dar mais ou menos mesmo. E a dose do antibiótico X, ele está mandando diminuir em 50%. Que eu sei, mais ou menos, né, tem um grau de certeza razoavelmente grande, porque já fiz aquilo inúmeras vezes na faculdade, na residência. Então, mais uma vez, uma coisa que talvez eu demorasse 3, 4 minutos para ir checando manualmente, agora a máquina calculou para mim em 10 segundos e aquilo bate com a minha experiência clínica e aí eu posso ter um grau de certeza maior ou menor. Talvez se for uma informação muito estranha, eu falar, não, peraí, isso aqui tá estranho, não tá batendo com a minha experiência não, deixa eu rechecar manualmente aqui tudo direitinho. Então, mais uma vez, eu vejo muita gente dizendo, agora que tem AI que interpreta eletro, que interpreta radiografia, eu não vou ter que aprender mais nada disso. É óbvio que não, pessoal. É óbvio que não. Você vai ter que continuar masterizando essas coisas todas, mas certamente a AI vai lhe economizar tempo. Talvez veja pontos cegos que você não estava vendo, né? Você viu um eletrocardiograma, eu acho que tem XYZ, e aí a AI chega e fala, show, tem isso, mas você viu que tem um QT aumentado, e você fala, eita, não tinha visto QT aumentado. E aí quando você para ver, realmente, está aumentado mesmo, boa, foi bom você ter me avisado, né? Então, acho que esses exemplos aí, eu vou passar a palavra para Guilherme para puxar algum ponto da oftalmo também, mas eu acho que são exemplos bem claros de como a expertise médica, mais do que nunca, vai ser importante e talvez pelo contrário, o cara que é mais expert, ele vai se beneficiar muito da AI porque é como se ele ganhasse 1000 braços, né, ali para estar em contato com os pacientes dele, não deixar passar nenhum detalhe batido, né, passar batido e assim por diante. Brilhante, brilhante. Olha, eu acho que você me pegou quando você falou do laudo para o INSS, né? Eu lembro, na residência lá, na especialização, você 10, 15 pacientes para atender ainda, chega no final daquela consulta de 40 minutos do paciente com um prontuário desse tamanho, ele pede, doutor, mas eu queria um laudo da consulta, né? Então, realmente, aí, além de todos os benefícios, vai te dar 1 milhão de braços. E isso também, Lapa, assim, que você falou do cada vez mais, né? E é uma grande discussão que não só na medicina, mas em todas as áreas, né? A IA vai substituir o profissional, não vai substituir o profissional, né? Para a gente, isso a gente sabe que não vai substituir, a gente vai se tornar cada vez mais necessário, né? Agora, o que vai substituir é o profissional que não está adaptado, que não vai se adaptar, não vai aprender e não vai começar a utilizar, aí esse sim, talvez tenha, né, mais dificuldades no futuro, né? Mas quando a gente fala, Marcelo, realmente dessa parte dos viés dos dados, né? Como identificar os vieses, tudo isso, como mitigar, né, na verdade, esses erros que a máquina pode dar, imagina que assim, o meu machine learning, né, o meu algoritmo, ele depende muito do que eu quero, né? Eu tenho que saber fazer a pergunta correta para eu receber a resposta correta, né? Imagina que eu quero que ele entre no quarto e pegue uma caneta. Mas a caneta que eu quero é uma caneta Montblanc. Eu não tenho a caneta Montblanc, né? Nem faço questão de ter. Imagina que eu quero que ele pegue uma Montblanc. Mas eu falo, olha só, você vai entrar no quarto do final do corredor à direita e eu quero que você pegue uma caneta. Aí ele vai e traz para mim uma caneta. Não é a caneta que eu queria, ele traz uma Bic. Poxa, mas eu não quero
essa caneta. Agora, se eu falo para ele, olha só, eu quero que você entre lá e dentro daquele quarto, à direita, na terceira porta do armário, na porta de cima, no fundo do armário, dentro de um porta-caneta, vai ter uma caneta assim, assim, assado, escrito Montblanc, quero que você pegue essa caneta. Aí ele vai te dar. Então, o que eu estou querendo dizer? Quanto mais dados eu fornecer para ele sobre o que eu quero, sobre o formato como eu quero que ele me dê aquilo, menores serão as chances dele me fornecer aquilo com vieses, dele me fornecer aquele dado ou aquela resposta com erros, baseado em assuntos que baseado, na verdade, em outros dados que não são os dados reais, ou da população que eu estou estudando, ou do meu caso específico, né? Então, assim, a gente tem que primeiro fazer uma boa análise de onde vieram esses dados, mas principalmente, né, é o que a gente chama do prompt, né? Eu falo para a máquina o que eu quero, né? Por exemplo, eu falo, eu quero tirar uma dúvida, exemplo, sobre marketing digital, tá? Eu falo, olha, eu sou um médico oftalmologista, eu quero que você prepare uma campanha de marketing de 1 mês no Instagram com reels e com postagens. Aí vai me dar um carrossel e vai me dar uma ideia de postagem X. Agora se eu falo, olha só, eu sou médico oftalmologista, eu tenho 34 anos, eu sou especializado em cirurgia de catarata, o meu público-alvo são pessoas acima dos 50 anos de idade que já têm catarata ou querem ficar livre do uso de óculos, etc, etc. Aí eu vou dando para ele todo o perfil que eu quero e peço para ele dar uma resposta baseada em cima desses dados que eu dei. Você concorda que a resposta que ele vai me dar vai ser com uma acurácia muito maior do que a resposta que ele daria, ou seja, vai ser menos generalista? Então, a forma como você faz a pergunta, como você fornece os dados sobre o que você quer, vai influenciar diretamente na resposta que a máquina vai te dar. Consequentemente, isso vai diminuir muito a chance de você ter um viés no dado, certo? Então, vai mitigar realmente os erros que essa máquina pode dar quando ela vai te dar a resposta dela e, consequentemente, vai ser menor a chance de te induzir ao erro, de você ter uma decisão clínica que seja prejudicial para o paciente ou coisa do tipo, tá? Bom, essa é a primeira parte. E a segunda parte, quando a gente fala também, assim, isso pós-avaliação, hoje em dia a gente já tem algumas ferramentas que podem ajudar a gente nisso, tá? Isso sem conflito de interesse nenhum, tá bom? Mas a gente tem algumas ferramentas, por exemplo, como o Fairness Indicators do Google, que ele vai visualizar a igualdade das decisões de um modelo de machine learning para ele te dizer se aquilo tá regular. Tem o ITERS da Universidade de Chicago, tem o IBM AI Fairness 360. Então, todos esses são um conjunto de ferramentas que eles vão detectar os possíveis vieses e tentar mitigá-los ali, né, num grande conjunto de dados que a gente não teria, de forma alguma, capacidade de analisar, né, sozinho. Tá? E no final desse funil todo gigante, tá o que o Lapa falou, principalmente é a decisão final. A decisão final é do médico. Bom, tá? Então a gente tem que pegar todo aquele conjunto, tudo aquilo, e passar pelo nosso crivo, para o nosso dia a dia, porque a gente conhece o nosso paciente, né? O Eduardo, né, Eduardo, você postou algum tempo atrás no Instagram, né? A doença se repete, o paciente não, né? Então eu pego tudo aquilo, aplico para o meu paciente, não para a minha doença, né? Para aquele paciente que está ali na minha frente no consultório, e aí eu vou diretamente nele, né? Então, assim, a gente individualizando o tratamento dessa forma, eu acho que é uma das melhores formas aí da gente mitigar realmente esses possíveis erros. Eu acho só um detalhe também, Marcelo, em relação a isso, só um último ponto, em relação a vieses e tal, que você estava perguntando. A gente sabe que muitas vezes o algoritmo da AI, ela pode não ser tão boa em determinadas populações, porque essas populações foram subrepresentadas no conjunto de dados que foram colocados lá para ela analisar. Um exemplo clássico é, por exemplo, algoritmos que dão diagnóstico de lesões de pele para dizer se é câncer ou não, e tem vários artigos mostrando que aquele algoritmo específico ele funcionava muito melhor para pessoas de pele clara do que para pessoas afrodescendentes. Por quê? Porque foram poucas imagens de pessoas afrodescendentes que foram colocadas lá. Então, um ponto importante é todos os dispositivos de inteligência artificial que a gente tiver para usar como prática diagnóstica, eles terão que ser validados em estudos específicos, assim como qualquer método diagnóstico o é, certo? Então, se eu quero começar a usar um protocolo novo de angiotomografia para diagnosticar embolia pulmonar, eu tenho que ter um artigo dizendo qual é a sensibilidade, especificidade, acurácia, etc, etc. E eu vou ter que avaliar os subgrupos. Funcionou tão bem em criança, em adulto, qual foi a população que foi avaliada e tal. Do mesmo jeito que eu não posso usar os parâmetros de um eletrocardiograma de um idoso num recém-nascido, completamente diferente, ou seja, aquilo tem que ser estudado na população específica. Então, mais uma vez, é importante o senso crítico do médico de saber ler artigos também e dizer, vou começar a usar essa inteligência artificial que interpreta eletro na prática clínica. Ótimo, a gente já tem evidências disso, mostrando, inclusive, que você consegue mandar paciente para cateterismo mais rápido, salvar vidas ali no
potencialmente no infarto. Ok, mas o ideal é que antes que eu comece a usar aquilo, eu vá ver lá o artigo para ver o quão confiável foi, né? Quais são os pontos de atenção e assim por diante. Ou seja, tudo que a gente já faz na medicina, para métodos diagnósticos, métodos terapêuticos, a gente vai ter que continuar usando para a AI. Não é porque a AI é uma tecnologia nova, entre aspas, que você vai perder as bases. Pelo contrário, você vai continuar usando as bases do que a gente já usa com os outros dispositivos, né? Perfeito. Pessoal, a gente está comentando aqui de coisas que são grandes, né? Então a gente está falando sobre tomada de decisões que envolvem estudos e tudo mais. Se a gente direcionar, isso é algo até que está no curso, para o dia a dia do consultório mesmo, né? Então eu estou ali até para a gente poder entender como que a IA funciona. Qual que é o limite em relação ao que eu preciso fornecer para ela, para construir esse banco de dados de maneira segura, né? O que eu consigo colocar para ela, que vai ajudar na resposta, e o que eu vou colocar para ela e que vai atrapalhar na resposta. Né? Então, a gente está dentro aí de modelos generativos, eles utilizam muito o contexto do que a gente fornece, e aí é o equilíbrio, né? O que eu coloco que vai trazer assertividade para mim, e o que eu coloco que é munição para IA alucinar. Né? Isso tem a ver com o modelo da IA, tem a ver com o que eu escrevo, como que a gente consegue orientar isso? Definitivamente importa a forma como você pede, né, o que é o chamado prompt, né, o comando que você dá para a máquina para ela te responder. Então, como o Guilherme falou, quanto mais objetivo você for, de forma geral, quantos mais dados você dá para a AI, melhor ela vai performar, né? Então, uma coisa é você chegar e falar, né? Digamos, você não colocou dado nenhum do paciente lá e você chega, vou colocar agora, já que o ChatGPT não é criado para isso, especificamente para a prática médica, digamos que você está colocando um caso teórico lá. Então, uma coisa é você chegar para o ChatGPT da vida e falar, faça a pressão para mim de um paciente com infarto com supra de 60 anos. Frio. Ele vai dar uma pressão genérica, tal, tal. Outra coisa é você dizer, faça a pressão de infarto sem supra, que seja num paciente de 60 anos, que pesa 65 quilos, que tem uma creatinina de tal, está com gesto, não está com gesto, enfim. Quanto mais dados você vai dando aí, mais ela vai refinando a resposta. Eu acho que talvez em relação, o medo maior aí em relação à prática clínica não seja nem a alucinação especificamente, é em relação à segurança de dados, né? Então, por exemplo, se você está no seu consultório e eu estou com um paciente lá na minha frente que é hipertenso, diabético, dislipidêmico e tal. Ok. Eu posso usar, por exemplo, a inteligência artificial para resumir no prontuário e fazer um laudo do INSS? Posso. Então, o que é que eu não deveria fazer? Eu não deveria chegar lá, copiar a consulta toda, com dados pessoais, inclusive, do paciente, que pode ter, inclusive, dados confidenciais relevantes, né? Digamos que é um paciente que já tratou uma sífilis no passado, alguma coisa do tipo, né? Obviamente é um dado sensível. Eu não posso copiar aquilo tudo e jogar no ChatGPT, que não é uma ferramenta criada para conteúdo médico especificamente, né? E pedir para ele fazer o resumo. Por que eu não deveria fazer isso? Porque esses dados podem vazar, por exemplo, né? Sempre. Qualquer coisa online pode vazar, infelizmente. E se esses dados vazarem, não seria nem tanta culpa, em parte culpa, lógico, da empresa que criou a AI, mas também é majoritariamente minha que coloquei dados que não deveriam ser compartilhados num local inapropriado. É totalmente diferente se eu estou usando um prontuário eletrônico X, e devemos ter novidades em breve aqui pela AFIA, se eu estou usando um prontuário eletrônico X, que, por exemplo, escuto o que eu estou falando na consulta e já jogo aquilo para o prontuário, e ao final eu clico no botão e ele já resume a consulta toda. Ali está tudo acontecendo dentro de um ambiente protegido, desenvolvido para isso. Então aí eu fico muito tranquilo. Mais uma vez eu vou revisar aqueles dados todos no final, ver se está tudo certinho e tal. Mas nesse caso, eu coloquei muitos dados lá. Esses dados, quanto mais afinado, melhor para o output sair bom, né, a resposta sair boa. E eu tenho segurança que ele está num ambiente protegido com aquele objetivo. Então, é muito importante a comunidade médica saber o que ela pode e o que é que ela não pode colocar no chat GPT da vida. Ah, Eduardo, quer dizer que eu não posso usar para nada? Posso, por exemplo, eu estou fazendo a prescrição de um paciente, tem 10 medicações, e eu estou querendo ver se tem alguma interação medicamentosa, se tem alguma medicação que não deveria estar lá ou tal. Se eu copio, por exemplo, só as medicações, sem nada, sem nenhuma identificação do paciente, não tem nome, não tem nada, eu só copio as medicações, colo lá no chat GPT e pergunto, analise essa prescrição, veja se tem alguma correção para lá. Acabou, tranquilo. Mesmo que vaze, é de quem essa receita? Ele não sabe, tal, não tem bronca, né? Mas é muito importante essa questão de segurança de dados e você fazer o uso apropriado, colocar o dado certo no lugar certo.
Perfeito. Quanto mais delimitado a gente fornecer aquilo, né, melhor, mais refinada vai ser essa resposta. Essa segurança de dados, isso é crucial. Assim, a gente tem leis, né, tem a LGPD aqui no Brasil, e você tem outras portarias, outras coisas que discorrem sobre isso. O ChatGPT especificamente, ele não tem, na verdade, uma segurança de dados. Como é que a gente pode colocar? Ele não regula isso, certo? Conforme o necessário, assim, ele não tem nível de segurança o suficiente para eu colocar um dado sensível de um paciente meu, tá? Mas você tem outras ferramentas hoje em dia que se utilizam para prontuário eletrônico e para outras específicas, onde você tem uma empresa por trás regulando a forma como aqueles dados são divulgados. Né? Então aí você tem realmente um respaldo legal para a utilização e para você conseguir utilizar aquilo com segurança, né? Mas novamente, o Lapa falou, né? Você tem o histórico da saúde toda, o paciente já tratou uma sífilis ou alguma outra, né? E tem as questões pessoais dele, tem história familiar, tudo isso, né? Isso não pode vazar de forma alguma, né? Só compartilhando assim o tratamento, etc., histórico de medicamentos, não vejo problemas, né? Mas você, de toda forma, você tem outras ferramentas que são, né, o Powered by AI, né? Que na verdade elas sim têm esse controle legal da segurança dos dados. E pessoal, quando a gente está falando sobre essa questão de responsabilidade, a gente falou aqui sobre a escolha do que a gente leva para a IA, né? E sobre a tomada de decisão. Se eu faço uma pergunta para a IA, ela me responde, eu não tenho segurança naquela resposta e eu decido seguir. De quem é a responsabilidade pela tomada de decisão baseado no que o algoritmo me sugere, no que a ferramenta de IA que eu estou utilizando me sugere? Então, polêmica, que é pergunta polêmica, né, lá? Bom, olha, Marcelo, a gente falou isso no início e é engraçado, eu acho que todos os pontos que a gente foi discutindo, a gente falou, a gente levou exatamente essa frase, né? A decisão é médica, ponto final, né? Você vai usar a AI né, vai ampliar os seus braços, ampliar o seu conhecimento, vai te ajudar a enxergar um ponto que você não está enxergando, né? Entre milhares de outras utilidades. Mas na hora de você instituir um tratamento, de você modificar um tratamento, interromper a gente está falando da parte específica médica, né? De você instituir um tratamento, modificar um tratamento, interromper, tomar alguma decisão com o paciente, a decisão final é do médico, ponto. Né? Acho que isso não tem discussão, né? E, consequentemente, a responsabilidade é toda do médico. A empresa, a OpenAI, por exemplo, falando do ChatGPT, né? Assim, ela vai ter responsabilidade, ela tem responsabilidades pelas partes legais que falam em relação ao algoritmo, a como ele fornece os dados, tudo isso. Mas se você toma uma decisão baseada nos dados que ela fornece, a gente falou isso lá no início, né? Ela é perfectível, ela não é infalível, assim como o nosso preceptor na faculdade também era, né? Então, assim, a gente tem que ter muita racionalidade no uso, tá bom? Na minha opinião, decisão final é médica, né? A gente vai utilizar aquilo, a gente tem que sempre continuar estudando, se atualizando para conseguir entender o que ela está fornecendo para a gente e baseado, certo? Na opinião dela, né? Não na decisão dela, na opinião dela. O que ela disse sobre aquilo, o que ela trouxe sobre aquele assunto, e no nosso conhecimento e outros dados, e, né, olhando, e com um olhar crítico sobre aquele paciente particular, aí eu tomo a minha decisão, né? Mas acho que, na minha opinião, realmente a decisão final é a do médico. Concordo também, Guilherme. É aquele negócio, enquanto a gente estiver carimbando ali a conduta final do paciente, a estabilidade vai ser nossa. Se a gente for pegar o exemplo, né, mais antigo de AI medicina que o Guilherme falou, que provavelmente é o laudo eletrônico ali do eletrocardiograma, né? Todo estudante médico já viu isso, né? Na hora que você imprime o eletro, sai lá, né? Ritmo sinusal, sobrecarga de ventrículo esquerdo e tal. Aquilo ali é uma forma rudimentar de AI, e aí logo alguém vai dizer, mas erra para burro porque não usa machine learning, enfim, né? Esses modelos mais antigos. Mas é um bom exemplo. Digamos que eu imprimi lá um eletro, é uma forma rudimentar de AI mais uma vez, ele disse que é um infarto com supra. Eu vou lá, trombolizo o paciente sangra na cabeça, AVCH tal, morre. E não era infarto com supra, vai para necrópsia, tá tudo normal no coração. Quem é que vai se responsabilizar? A empresa que produz a máquina de eletro? Não, é óbvio que não é, é o médico, né? Então, em última instância, isso é o que acontece hoje em dia, né? Ilações. Em algum momento pode ser que a inteligência artificial conduza um caso mais simples sozinha, 100%. É possível, né? E aí a gente já tem jurisprudência, por exemplo, dos veículos autodirigíveis, né? Se você tem o Uber lá
Lyft, qualquer coisa que seja, nos Estados Unidos, e que ele tem carros autodirigíveis, isso já acontece, né, em alguns estados lá dos Estados Unidos, se esse carro, que não tem motorista dentro, é 100% comandado por AI, se ele atropela alguém, quem é que vai ser responsabilizado, né? Ah, ninguém vai ser responsabilizado. Não, a empresa certamente o será, né? Então, talvez a gente chegue nesse momento, mas, por enquanto, onde não temos ainda, né, AI conduzindo 100%, né, e a maioria dos especialistas não enxerga isso acontecendo nem no médio prazo, quem tiver carimbando se responsabiliza, e aí, mais uma vez, a questão do médico saber filtrar o que ele vai confiar ou não, porque é isso, juridicamente, o encargo vai cair em cima dele. E aí, pensando nisso, como que a gente consegue trabalhar um modelo de transparência para isso? Vamos supor, eu estou paciente crítico na UTI, vou tomar uma decisão agora e eu recorri ao modelo do gênio ao lado com a IA para tomar essa decisão e ela me sugeriu uma conduta e eu confiei naquela conduta. Eu devo fazer esse disclosure com a família? E qual que é a situação atual? Quanto eu posso compartilhar disso? Tem alguma estratégia que a gente possa utilizar para poder lidar com isso de uma maneira racional e bem pragmática? Veja, do ponto de vista de tomada de decisão, quando a AI está servindo como um auxiliar, do mesmo jeito como você checa uma diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia e você, ao rever as indicações da diretriz, você toma uma conduta X, normalmente você não vai chegar para a família e dizer, olha, eu revi a diretriz agora há pouco e decidi fazer a medicação X para o paciente, né? Normalmente isso não é adequado. O que é crucial na hora que envolve AI e paciente se ele estiver tendo contato com a AI e não com a pessoa, isso tem que ser revelado de forma bastante clara, né? E isso acontece, por exemplo, quando a gente vai para suporte de banco, etc, etc, né? Ele sempre não fala isso, olha, aqui é fulaninho, chatbot da empresa Tadanã, de telefonia. Qual a sua dúvida? E você vai conversando lá. Esses chatbots, antes que alguém fale, mas isso é uma porcaria, esse chatbot. A maioria não é AI generativa, propriamente dita, é mais uma árvore de decisão, que se você falar que é o número 1, ele vai levar para o canto X, se falar que é o número 3, ele vai gerar para o canto Y e tal. Então, a AI generativa, lembra muito mais uma conversa fluida entre pessoas do que esses chatbots que a gente esses robozinhos que a gente está acostumado a ver com companhias aéreas de telefonia e tal. Mas ele tem que determinar claramente que você está falando com a máquina e, em algum momento, se ela vai passar para uma pessoa, ela fala claramente, olha, estou passando agora para o atendente pessoal e tal. Então, isso é muito importante porque lá nos Estados Unidos a gente já tem bastante chatbot que fala, por exemplo, outro dia desse eu entrei no site da empresa que tem. Esse é um chatbot que fala com pessoas hipertensas ou com pessoas dialíticas e tal. E são conversas longas. Tem um exemplo lá de uma conversa de 10 minutos, onde o robô vai perguntando, né? Mas com a voz humana, né? Que medicação você está usando? Está tendo algum efeito colateral? É uma conversa super longa, de 10 minutos, super fluida, que para qualquer pessoa desavisada vai achar que é uma pessoa que está falando do outro lado. Mas ela fala logo no começo, olha, aqui eu sou um chatbot e tal, né? Um avatar, estou conversando aqui com você e tal lá. Então isso é muito importante. O paciente não pode comprar gato por lebre. Ele não pode achar que está falando com o Dr. Guilherme e está falando com o chatbot do Dr. Guilherme. Então isso tem que ficar muito claro. Já em relação à tomada de decisão, mais uma vez, você está consultando a AI, ou está consultando uma diretriz, um livro, etc. No final das contas, você, como tomador de decisão, está usando o seu leque de opções, né, de conhecimento para chegar àquela conclusão. Na minha visão atual, acho que você não tem que ficar especificando isso, que li na diretriz, ouvi no ChatGPT e tal. Você tem que estar seguro que aquela conduta que você está tomando está embasada cientificamente para gerar o melhor desfecho possível para o paciente. Né? Perfeito, assim, eu acho que tanto quando a gente fala da IA, o Lapa, é brilhante isso, né, assim, quando a gente fala da IA, o atendimento médico, tudo, o principal protagonista do que está ali no consultório é o meu paciente, né? Então, independente de ser CTI ou no consultório, enfim, o principal protagonista é o paciente, né? Então ele tem que estar sempre a par de tudo que acontece, ou o paciente, ou a família, né? Só que realmente, respeitando os limites ali do bom senso, né? Você não vai virar para a família, né? Lá, como você falou, acabei de consultar o último guideline, ele me disse isso, né? Mas a partir do momento que ele está presente de forma mais importante ali no tratamento, coisa do tipo, aí realmente o paciente tem que estar totalmente ciente disso, né? Mas eu acho que também vale a pena a gente pensar no modelo mais educativo,
né? Então, assim, tanto para a equipe do hospital, quanto para o familiar, para o paciente, deixar claro, olha só, aqui a gente trabalha junto com a IA, ela nos fornece dados sobre isso, né? Eu acho que esse trabalho de uma educação contínua, né, esse é um modelo de transparência importante. Outra ideia também seria, por exemplo, num hospital onde você tem um uso da inteligência artificial nas tomadas de decisões, como auxílio, enfim, né, a utilização da IA, você ter um comitê, você estabelecer um comitê de ética da inteligência artificial, né? Então você tem um comitê que trabalha especificamente para analisar os resultados, né? Analisar o padrão de resultados, ver como é que está sendo feito o trabalho auxiliado pela AI, né? Eu acho que tudo isso vai, assim, são na verdade ferramentas diferentes que vão melhorar a transparência, a usabilidade, tudo isso, e que eu acho que no futuro, na verdade, vai até facilitar e humanizar mais ainda o uso da AI no nosso dia a dia, de forma corriqueira, né? São pequenas coisas, eu acho que no nosso dia a dia que podem, para o futuro, ajudar mais ainda. Bem legal isso que você está comentando, Guilherme, até mesmo porque em algum momento essas coisas acabam se fundindo, né? A gente já tem, por exemplo, normativa para comissão de prontuários, comissão de revisão de prontuários, né? A partir do momento que a gente passa a ter um prontuário que é powered by IA, né? A gente vai ter justamente essa necessidade, né? Entender quais são esses limites, entender ali o que é o profissional inserindo dado, o que é a ferramenta inserindo dado e trabalhando esse dado, né? E pensando nisso, uma das grandes promessas para o futuro é a personalização da medicina utilizando a IA, né? A gente tem, assim, algumas especialidades mais entusiasmadas do que outras. A Card é uma grande fã desse tipo de modelo, né? Desse tipo de solução. Como a gente pode pensar nesse conjunto de dados, a internet das coisas, otimizada pela IA, sendo suporte para a personalização do tratamento? Né? A gente tem algum caso, algum exemplo para isso? Acho que tem vários exemplos práticos, né, de como a inteligência artificial e a tecnologia como um todo podem ajudar a individualizar o tratamento. Um exemplo que eu dou bem típico é, você chega lá, está naquele ambulatório do SUS lotado, 15 pacientes, hipertensos, infartados, insuficiência cardíaca, né, ambulatório de cardiologia tradicional. E normalmente você tende a fazer recomendações muito genéricas para coisas muito importantes. Exemplo, não, é bom o senhor fazer atividade física, né? Tente fazer aí uma caminhada, o que seja, 20, 30 minutinhos por dia, tá? Você conversa, um tema crucial, né? Talvez a droga, entre aspas, mais forte da medicina, que é o exercício. Você fala que, até pela limitação de tempo, a gente, né, atendia em SUS tanto tempo, a agenda lotada, você fala aquela coisa mais genérica e frio, né? Dificilmente o paciente vai conseguir implementar aquilo na prática, já que a orientação, muitas vezes, pelo tempo limitado, foi muito exígua. Se você tem, né, através de wearables, smartwatches, coisas do tipo, você vai poder ficar muito mais presente na vida do paciente. Digamos, paciente do dia a dia, diabético e hipertenso. Você fez recomendações em relação à dieta, atividade física, medicação, né? No esquema atual, o que acontece? Digamos que eu atendo esse paciente a cada 4 meses, né? No esquema atual, ao longo de 12 meses, eu vi o paciente em 3 situações específicas, ali meia horinha, 40 minutos e tal, e acabou o meu contato com ele. Os outros 362 dias do ano, eu não estou presente na vida dele. Agora, através de chatbots, wearables, coisas do tipo, o que é que eu posso ter? Eu posso programar uma inteligência artificial personalizada para aquele paciente, onde eu falo, olha, esse paciente está com a glicada de 8,5, a gente quer que baixe abaixo de 7. Nessa consulta aqui, eu prescrevi a medicação X para ele, ele tem que tomar todo dia, obviamente. Ele não está fazendo atividade física, eu prescrevi, exemplo, 20 minutos de atividade aeróbica, frequência cardíaca entre tanto e tanto. E estou passando a dieta Y junto com a nutricionista para esse paciente. Se a gente for pensar um pouquinho mais para frente, né, e aí, né, tem a questão de custos e tal, o que é que provavelmente vai acontecer em não tanto tempo, né? A gente vai ter óculos powered by AI, que vai ver, isso já existe, né, mas eu digo numa escala maior. Vai ter o óculos que ele vai estar vendo que o paciente está comendo. Automaticamente ele já vai estar calculando quantidade de carboidrato, gramas, etc, se aquilo está adequado, né? E aí imagina, o paciente fez o prato dele lá, o óculos viu, já manda, já chega uma mensagem de WhatsApp lá para ele, o celular vibra, ele fala, filho, pode tirar aí 3 colheres de arroz e substituir isso por aquilo que está errado de dieta. Show, né? Isso dá um trabalho do cão, quem faz dieta direitinho sabe que é um trabalho hercúleo. Você pesar, saber cada macronutriente que tem aqueles alimentos, é muito difícil você fazer isso. Show. Aí acertou a dieta.
Deu 5 horas da tarde, o paciente não fez exercício ainda. O smartwatch dele está vendo. Ele deu pouquíssimos passos naquele dia, não se exercitou ainda. Vem outra mensagem, ou vem uma ligação, né, do chatbot e tal, e fala: filho, vamos embora trabalhar, né? Vamos fazer exercício, 5 horas da tarde, não fez ainda. O Eduardo tá lhe lembrando aqui, 20 minutinhos, João, no instante você faz, vamos lá, anda até a padaria, que eu já calculei aqui, a padaria fica tantos, mas você vai em 10 minutos, volta em 10 minutos, já cumpriu a atividade física do dia. Boa. Chega às 6 horas da noite e fala: olha, 6h30 já, você esqueceu de tomar um remédio que deveria ter tomado às 6 horas. Não esquece, isso aqui é importante porque vai diminuir o seu risco de infarto no futuro. Dá todo aquele coaching ali para a pessoa ver que aquilo é importante, não é só um comprimido, é uma coisa que vai mudar a vida dele e tal. Então, assim, um caso extremamente corriqueiro, que a gente vê milhões de vezes no SUS, né? Óbvio que aqui eu coloquei uma tecnologia mais avançada, óculos, essas coisas, mas isso tudo vai baratear com o tempo. Então, imagina, aí você sai de estar presente na vida do paciente durante meia horinha, 3 vezes por ano, para você estar presente 24 horas por dia, basicamente. O paciente acordou no outro dia, o smartwatch vê isso, conversa com o que você pediu para a AI e fala: olha, você dormiu só 5 horas e meia de ontem para hoje. A gente não combinou que você ia fazer de 7 a 8 horas. Resumindo, quando for hoje, larga a série de televisão que seja de 9 horas, vai dormir de 9 e meia, porque senão mais uma vez você vai dormir pouco tempo e tal. Então, assim, a gente entra em outra área completamente diferente da medicina. É aquela velha história. Pode ser a maior revolução da história da medicina porque vai permear tudo. Diagnóstico, tratamento, prevenção, alimentação, exercício, tudo. Absolutamente tudo vai ser embebido pela AI. Brilhante lá, brilhante, assim, a gente não tem, eu não vou nem falar como não tem escapatória, porque soa como algo negativo, mas é para onde caminha e é isso que vai ser, né, em muito, muito pouco tempo. E a gente sabe que essas revoluções, os ciclos são cada vez mais e mais e mais rápidos, né, a capacidade de processamento, ela dobra, né, então você tem isso também de forma gigante, e quando a gente fala da histórico de saúde do meu paciente, o histórico de saúde é a vida toda do meu paciente. O que eu vejo no consultório é uma foto. Como é que você vai definir um filme a partir de uma foto? Então, assim, por exemplo, na oftalmologia, né, eu tenho meu paciente de glaucoma. O meu paciente de glaucoma, ele vem no meu consultório, se for um glaucoma mais avançado, ou grave, de difícil controle, ele está ali de 2 em 2 meses, repetindo 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, repetindo exames de campo visual, tomografia de papila, tudo isso. Eu não sei como é que está a pressão do olho dele ao longo do dia. Né? Tem medicamentos que a gente utiliza 2 vezes ao dia, tem medicamentos que a gente utiliza 1 vez à noite só, 1 vez pela manhã. Então, como é que eu vou saber se esse paciente está com o controle pressórico do olho adequado? Tá? Agora, quando eu tenho wearables, né? Quando eu tenho... No caso do glaucoma é mais difícil, né? Mas hoje em dia você já tem, né, estudos, dispositivos intraoculares, que são implantes que você consegue monitorar a pressão do olho e depois automaticamente você vai ter um gráfico da variação da pressão do olho desse paciente, né, ao longo do dia, né, então isso vai personalizar o seu tratamento, né, assim, o que na verdade tudo isso permite a gente a IA, na verdade, a gente tem 1 milhão de dados, a gente tem petabytes e petabytes de informação. E o principal papel da IA, né, o que ela faz com muito talento é resumir todos esses dados e dar para mim o resultado. Né? Então, acho que esse aí é um dos principais trunfos. Né? Mas um dos maiores deles, assim, foi o que o Eduardo Lapa comentou, realmente você tá o tempo todo presente na vida desse paciente. Né? O tempo todo você do lado dele, monitorando, sabendo como é que ele está se comportando, a variação da glicemia ou da pressão dele ao longo do dia. Isso é o principal, né? E você também tem os dispositivos de urgência e emergência, né? Por exemplo, o Apple Watch, a Garmin também faz isso, detecta um ritmo cardíaco anormal, automaticamente ele já encaminha, ele já dispara um sinal de alarme para você falar: olha só, né, algo de errado não está certo, né? Você está com uma frequência cardíaca normal, você está taquicárdico, sendo que você... Por exemplo, isso já aconteceu comigo, mas foi um erro de leitura do aparelho, né? Mas eu estava deitado na cama, mexendo no celular, e ele começou a apitar. E ele começou a dar um sinal de ritmo cardíaco anormal. E eu olhei minha frequência, nele estava 208. Ou seja, ele detectou que eu estava parado, minha frequência cardíaca em 208 batimentos por minuto, e ele começou a me alertar. Falou: olha só, tá errado, alguma coisa, preste atenção, procura um serviço de emergência, né? E ele te pede um padrão você consegue setar um padrão de configuração para você dizer que está tudo bem. Né? Olha só, não, isso é um erro que você está tendo, né? Então, acho que cada vez mais isso vai estar presente na nossa vida e é um dos maiores trunfos que a gente tem isso, e realmente ele juntar todos esses dados e resumir para mim, mostrar o melhor para o meu paciente. Pessoal, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, aprendi muito com vocês, e queria convidar vocês para deixar aí uma mensagem final para os nossos ouvintes.
Pô, obrigado, Marcelo, mais uma vez pelo convite. Mais uma vez, pessoal, eu acho que esse é um tema que a única coisa que o médico não deveria fazer agora é ligar o protocolo avestruz que a gente fala no curso, que é, ok, tá todo mundo falando de AI, mas eu vou botar minha cabeça aqui embaixo da terra, isso não me pertence. Ou porque eu já tenho uma clientela muito consolidada, já estou ali há muitos anos formado, já tenho uma clientela super fiel, isso não vai mudar a minha vida, ou por qualquer outro motivo. Vai mudar, né? Um exemplo que eu gosto muito, que alguns amigos já falaram, pega aí na década de 90, mais ou menos, muito cirurgião que era muito experiente em operar via aberta, né? Vesícula, etc, etc. Chegou a laparoscopia na época, o pessoal falou, já tenho a minha clientela aqui estabelecida, não vou precisar aprender isso e tal. E a gente sabe o que aconteceu, né? Hoje em dia ninguém opera mais via aberta, né? Tirando uma emergência, alguma coisa do tipo. E muito cirurgião que estava no topo da crista ali na década de 90 por não ter aprendido uma técnica nova, ficou para trás. Por quê? Porque essa técnica nova claramente traz vantagens para o paciente de segurança, alta precoce, etc, etc, né? Então, a gente tem que pensar que o objetivo da medicina é causar bem para o paciente. Se eu tenho uma ferramenta que me permite ser mais produtivo, que alivia, inclusive, o burnout médico, porque você gasta muito menos tempo escrevendo coisa e etc. Né? Isso é o principal fator ligado com o burnout lá nos Estados Unidos, por exemplo, em estudos. Que me permite diminuir meu ponto cego, detectar coisas que eu não detectaria, interações medicamentosas, correção de dose de medicação, lembrar de pedir um exame que eu deveria pedir e eu esqueci, né? Acontece. Então, não tem por que você não lançar mão disso para melhorar o tratamento do seu paciente. Então, a AI não é opcional, né? Pode ser agora em 2024, na visão atual dos médicos, mas certamente não será em pouquíssimo tempo. E quanto mais tempo você demorar para começar a se atualizar, a entender, isso vai ser um processo de uma vida inteira. Se você acha que medicina, cardiologia, por exemplo, é uma área que está toda hora saindo artigo, diretriz, nada disso se compara com AI, que a cada semana tem uma revolução nova, né? Então é importante, existem canais, né? Mais uma vez falar, né? Nós preparamos aqui na AFA o curso, né, de inteligência artificial para médico, de médico para médico, né? Falando o que você precisa saber, né? Sem elocubrações tecnológicas, não. Como é que eu uso a AI no consultório de trocentas formas diferentes? Tá lá, bem explicadinho, você consegue ler o QR Code, praticar na sua casa, ver como é que você vai melhorando ao longo do curso. Enfim, tem várias formas de você aprender sobre isso. Não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Se você gastou aí 7, 8 mil horas na sua graduação, que foi o caso, já fiz esse cálculo, mais algumas milhares de horas em residência, pós-graduação, sinceramente, com 20, 30 horas ali estudando a parte inicial de AI, você já vai ter uma evolução gigantesca. Então, não faça o protocolo avestruz, não coloque a cabeça embaixo da terra. Preste atenção nisso, porque isso vai influenciar muito seu futuro e vai melhorar a sua qualidade de atendimento, sua qualidade de vida como um todo. Brilhante, brilhante, Lapa. Queria muito agradecer, Lapa, pela parceria. Marcelo, agradecer também o convite de estar aqui, prazer conversar com vocês. Lapa, você resumiu, assim, eu acho que, na verdade, a nossa vida médica, né? A gente está aqui para fazer bem para o nosso paciente. O que vier para me ajudar a melhorar esse cuidado que eu vou ter com ele será muito bem-vindo, tá? Sempre sendo prudente na utilização, como a gente falou aqui, né, tantas vezes. Mas, primeiro, a gente desmistificar esse medo, né? Falar, nossa, vai substituir o médico, alguns médicos, o radiologista, né? Eu acho que é um dos maiores medos que eles têm. Vai substituir alguma especialidade, alguma profissão? Não vai. Mas o profissional que não se adaptar, que não aprender, que não começar a utilizar na sua prática clínica para melhorar o desfecho do seu paciente, esse profissional sim vai ser substituído, né? Aí, exemplo que o Labo falou brilhantemente, né, dos cirurgiões, etc. E a gente tem que abraçar realmente essas novas tecnologias, esses novos recursos que eles só estão vindo para ajudar cada vez mais. Com certeza, a ressonância magnética, quando foi lançada e quando começou a ser utilizada, sem sombra de dúvida nenhuma que milhares de colegas olharam e falaram, não, isso é absurdo, mas aí o médico vai começar a pedir seu exame e não vai mais examinar, que infelizmente a gente sabe o que acontece também, né? Mas com certeza qualquer nova tecnologia, quando ela vai ser lançada, isso vai causar um impacto e sempre vai ter alguém que já está, né? Isso que o Labo falou, né? Já está acostumado, já tem minha clientela, eu já faço assim, já faço assado. E esse colega, infelizmente, em pouco tempo, né? Ele talvez aí tenha cada vez menos espaço, né? Por quê? 2 motivos. Primeiro, você vai melhorar o teu trabalho no dia a dia, o seu desfecho clínico do paciente, né? Você vai ter 1 milhão de braços para te ajudar ali no dia a dia. E também a gente tem que lembrar uma coisa, o paciente hoje em dia, cada vez mais e mais e mais informado, o paciente chega para você com diagnóstico, né?
Ele vai exigir de você esse tipo de tratamento. Ele vai exigir de você que ele chegue para você e ele veja que você está bem amparado também pelas tecnologias que você utiliza AI e você compartilhando isso com ele, né? Então, eu acho que o paciente vai procurar cada vez mais esse tipo de profissional e quem tiver realmente vai se destacar, né? E aqui, né, o Lapo falou, né, na AFL vocês têm todo um trabalho brilhante aí na AI, a gente tem recursos de médico para médico mesmo, né? O curso está formulado de uma forma brilhante aí, né? O Lapa liderando lá. A gente está. Isso está sendo colocado de forma muito mastigada. Nada de linguagem técnica, né? É tudo realmente para a nossa prática clínica do dia a dia, e é o que a gente precisa, né? Não seremos substituídos, mas só vai cada vez mais melhorar o acolhimento do nosso paciente, né? O final de tudo, eu acho que é isso, né? O principal, o protagonista, o início, o meio e o fim da minha jornada é o cuidado, é o meu paciente, é o acolhimento desse meu paciente. O que vier para ajudar vai somar mais e mais. É por isso que a gente está aqui. Muito obrigado, Lapa. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado também a você que ouviu a gente até aqui. E se você quiser acompanhar mais conteúdos como esse, fica por dentro, ligado aí no Portal Afya, que a gente sempre tem conteúdos ali na seção de carreira, feitos especialmente para você. Até lá. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Lapa. Um abraço. Obrigado, pessoal.